Fala, meus amores, bem-vindo a mais uma aula aqui, tá, galera? Da nossa sequência de estratégias, tá, pessoal? Então vamos falar agora aqui da estratégia do canal de range, tá, pessoal? Galera, o canal de range ele constitui de um canal lateral, tá? Então toda vez que você vê o mercado ou o gráfico nessa posição aqui, exatamente nesta posição, você vai traçar o suporte e a resistência dele, tá? Então a gente vai traçar primeiramente aqui o suporte, certo? E depois a gente vai traçar a resistência. Pronto, você tem um canal de range. Esse canal de range é um congestionamento do preço. Rick, como é que a gente opera isso? Cara, como é que eu faço para me operar isso? Primeiro que está dando uma entrada para a gente aqui, tá? Deixa eu só avaliar aqui o índice de interesse aqui. Tá, dá para fazer uma entrada aqui, certo? Eu vou botar no mini, que ele está no cheio. Deixa ele só ele atualizar, eu acho que a gente vai dar uma entrada aqui, galera, viu? Acho que vamos fazer uma entrada. Deixa eu só colocar aqui. Pronto, tudo certo aqui. Acho que vamos fazer essa entrada aqui, tá, galera? Nossa, tá demorando a atualizar a plataforma. Então, pessoal, o canal de range, tá? Ele é um mercado lateral, tá? Então, toda vez que o mercado tiver lateral, seja por um curto espaço de tempo, ou seja por um tempo um pouco mais prolongado, ele está congestionado. E essas zonas de congestionamento, muita gente reclama, o mercado está lateral, eu não tenho o que fazer, eu não sei o que fazer. Cara, eu digo para vocês o que fazer. Vocês vão operar o canal lateral, tá? Com que base? Com base nessa estratégia que a gente vai explicar aqui agora. Deixa eu ampliar aqui o gráfico, tá? Olha, ele tá batendo agora no topo do canal, tá? Tá prestes a romper. Eu vou lançar uma ordem aqui, tá? Vou vender mercado aqui 100, certo? Como a gente já estava positivo no dia, a gente vai ficar ali, tá? Nosso preço médio está lá em cima. Então eu vou traçar o fundo dele aqui, tá? Fazendo ao vivo para vocês aqui, ó. Certo? Beleza? E onde é que vai ser teu alvo? Cara, no range você não pode querer alvos muito longos também, tá? Então aí 50 pontos, tá? Deixa eu até botar aqui, até botar por pontos aqui, ó. Quando a gente fizer 50 pontos, 100 pontos, a gente sai fora, tá? Nosso stop ali, eu vou colocar um stop financeiro, porque como a gente está, ele tem que ficar acima do range, tá? Se ele se manter acima do range, a gente stopa. E se ele voltar aqui para o meio, a gente zera a operação com ganho, tá? Então, Rick, ainda não estou entendendo, ainda não está muito claro. Pessoal, canal lateral, vocês vão traçar a resistência, vocês vão traçar o suporte e vocês vão trabalhar nas extremidades, especificamente assim. O mercado, ele fez esse movimento, tá? Ele caiu aqui, deixa eu botar aqui. Ele caiu aqui, certo? Bateu no topo, voltou, desculpa, bateu no fundo, voltou pro topo. Bateu no topo, voltou pro fundo. Bateu no fundo, voltou pro topo. Bateu no topo, voltou pro fundo. Bateu no fundo, voltou pro topo. E aqui agora ele começa a fazer um range menor ainda e está forçando o topo aqui. O que é que a gente espera novamente? Que ele, daqui desse topo, ele volte novamente pro fundo. Eu não vou esperar ele bater necessariamente lá pro fundo, tá? Ó, vai dar R$1.000 aqui, agora eu vou encerrar a operação. Desses 1.000 aqui eu saio. Pronto, tá bom, encerrei aqui a operação. Pronto, já deu um gain. A gente que estava ali com 7.000 agora, a gente está com... Oxe, cadê? Sumiu aqui para mim? Sumiu. Oxe. Ah, tá. Deixa eu só subir. Tá aqui o nosso valor. A gente até aumentou, equilibrou o nosso médio. Fez 35 pontos. Certo? Então vocês entenderam como é que a gente faz aproximadamente aqui? Tá? Então a gente compra, ó, quais seriam os pontos de entrada aqui da estratégia do range, tá? Aqui seria um ponto de entrada, tá? Quando ele encontrou. Aqui seria um outro ponto de entrada, certo? Ó, tá dando até mais aqui, ó. Aqui seria um outro ponto de entrada, certo?
Aqui também seria um outro ponto de entrada. Aqui seria um outro ponto de entrada, certo? Aqui novamente seria um outro ponto de entrada. E aqui ele começou a ficar desinteressante. Ele chegou a bater aqui, mas ele não começa a bater. No momento que ele não começa a ir mais lá no fundo, ele começa a querer inclinar para cima. Ele começa já a ficar perigoso, entendeu? Ele já começa a desconfigurar o range. E cara, convenhamos, o preço não fica para sempre no mesmo lugar, correto? Seja qualquer tendência, seja uma tendência lateral, seja uma tendência de alta, seja uma tendência de baixa, o mercado ele vai modificar, o mercado ele vai se movimentar, certo? Então vai ter uma hora que ele vai romper essa tendência. Então naturalmente isso vai acontecer, seja na tendência de baixa, seja na tendência de alta, ou seja na tendência lateral, certo? No nosso caso aqui a tendência lateral vai ter uma hora que ele vai romper esse canal. Rick, e se ele romper, o que é que eu faço? Se ele romper, você estopa, se você estiver posicionado. E se você não tiver posicionado, você simplesmente não faz nada, tá? Mas aqui ele deu muitas entradas. Então, aí é que tá o ponto, né, galera? Enquanto tem muita gente que reclama, o mercado tá lateral, eu não sei o que fazer, eu vou dizer para vocês o que fazer, tá? Só aqui nesse tempo que o pessoal diz que o mercado não movimentou nada. O mercado não andou nada. Geralmente é isso que o pessoal fala, né? Pois eu digo para vocês o quanto que o mercado andou. Ele andou 400 pontos aqui, ele andou mais 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 400 pontos aqui e ele andou mais 300 pontos aqui. E daqui do ponto que a gente entrou, que a gente saiu logo, né? Ele já está andando 120 pontos, certo? Que a gente colocou desses 120, a gente colocou 85, acho que foi isso no bolso. Certo, galera? Bom, então pessoal, essa aqui é a estratégia de range. Então toda vez que o preço estiver num canal lateral, você vai trabalhar as extremidades. O seu stop vai sempre ficar atrás do rompimento. Caso se realmente o mercado rompa, você vai sair da operação. E também você não vai esperar pegar todos esses pontos. Por exemplo, se você entrar aqui seria uma compra, certo? Pô, bateu aqui, eu vou entrar uma compra. Você vai querer vender aqui no topo? Não, você vai vender no meio do caminho. Pô, se o mercado andou 400 pontos aqui, um exemplo, não falando de índice, tá, galera? Isso serve pro dólar também. Se o mercado andou 400 pontos aqui, pô, não espera pegar 400. Pô, sai com 200, sai com 300, entendeu? Geralmente é o que eu faço. Nesse caso aqui, como o mercado já começou a enrolar, eu poderia ter pego aí 100, 200 pontos, quem sabe ele até não vem aqui embaixo. Mas como ele já tá ele já fez muito esse movimento, ele já está muito tempo lateral. Esse mercado, quanto mais tempo ele fica lateral, menos confiante ele fica. Ou seja, você deixa de confiar menos. Por quê? Quanto mais o tempo passa, mais a probabilidade dele romper, entende? Então assim, galera, essa aqui é a estratégia de range, né? É uma estratégia muito fácil, muito simples, tá? É só trabalhar as extremidades do canal, comprar no fundo, vender no topo, comprar no fundo. Ah, Rick, é meu sonho comprar no topo e vender no fundo. Cara, tá aqui, tá aqui. E é muito simples de fazer. Ah, Rick, mas é fácil de falar agora que o gráfico já está pronto. Cara, quando ele já fez esse primeiro movimento e esse segundo movimento, você já poderia entrar aqui no terceiro, aqui no quarto, aqui no quinto, aqui no sexto e aqui no sétimo, como a gente entrou aqui ao vivo para vocês verem, entendeu? Lógico, por eu estar com uma mão um pouco mais pesada, os lucros são maiores, mas você pode fazer com 1 do mini, com 10 do mini, com 20 do mini, seja lá qual for a sua mão, você pode se aproveitar disso. Lembrando que se romper, você sai fora, tá? Seja numa compra ou seja numa venda. Então, recapitulando, a estratégia de range é quando a gente trabalha essas extremidades aqui. Rick, que outras ferramentas eu posso utilizar para me ter uma certeza maior? Você vai continuar usando o fluxo, que também a gente sabe que é a base da nossa leitura, é a base do nosso programa de treinamento, é não só olhar a análise gráfica, mas também a análise de fluxo de ordens. Então é interessante também você estar olhando times em trades, certo? É interessante você estar olhando o book de ofertas. É interessante também você tá olhando aqui o volume at price. Um fato interessante, inclusive, do VAP, aqui do VAP, falando do VAP, é que ele dá essas barras. Toda vez que essas barras estiverem grandes, é porque o Ranger está maior, tá vendo? É porque está um canal de Ranger. Toda vez que o mercado estiver assim, pode ter certeza que ele está no canal de Ranger. Quanto maiores essas barras, maior o nível de congestão do preço está naquela região. Nossa, peraí que eu tô dando uma mexida aqui, legal.
Agora. Tá? Compreendido? A outra ferramenta também muito boa que a gente vai falar mais pra frente, eu não sei, dependendo do módulo que você estiver assistindo esse vídeo, é do volume, do volume profile, certo? O volume profile, deixa eu colocar aqui, deixa eu diminuir. Eles são essas barras que a gente coloca. São essas mesmas barras do volume price, a gente pode colocar para a gente identificar isso. Você percebe? Deixa eu só colocar aqui. Profile. Só um minuto, galera. Só um minutinho. Aí. Volta a carregar aqui, tá? A plataforma tá dando umas travadas aqui. Mas o volume profile, galera, são essas mesmas informações aqui do VAP, do volumetric price, só que elas dentro do gráfico. Então a gente consegue colocar essas barras aqui, visualmente falando, dentro do gráfico. E quanto maiores essas barras, maiores vão ser o nível de congestão. Então isso ajuda você a entender melhor como é que o preço está se comportando. Pronto, aqui atualizou para a gente. Vocês percebem que aqui, exatamente aqui, tá? Nesse período, aqui nessa situação onde está o canal de range, é justamente onde estão maiores as barras. Então, quanto maiores as barras, lembra que eu falei? Quanto maiores as barras, maior o nível de congestão, maior o nível de interesse, tanto de comprador quanto de vendedor. E quando os dois estão puxando, hora um puxa para o lado, hora um puxa para o outro, o preço ele fica indeciso. E se ele fica indeciso, o gráfico fica lateral. E se o gráfico fica lateral, ele forma um topo e ele forma um fundo. E se ele forma um topo, forma um fundo e forma um canal, ele forma o que a gente chama de canal de range, que é exatamente isso aqui que vocês estão vendo. E como é que a gente opera isso da maneira que foi explicado agora há pouco? A gente compra no topo, compra no fundo e vende no topo. Vende no topo, compra no fundo, vende no topo, como a gente fez aqui agora há pouco, que já estaria até dando 150 pontos pra gente se a gente não tivesse saído. Beleza? Então, galera, é uma estratégia muito simples, tá? Agora, vocês vão também operar ela usando o fluxo, usando o book de ofertas, usando o livro de preços, usando o volume at price, usando o times in trade, correto? Então é muito importante, cara. Será que vai até dar? Estou começando a ficar até arrependido de não ter ficado. Mas foi uma entrada muito clara, tá? O mercado ele está lateralizado agora. Quando que ele vai romper? Bom, isso aí é só a gente ir acompanhando o mercado para a gente saber, mas com certeza vai ter uma hora que ele vai romper. Mas é uma estratégia muito simples, é uma estratégia bem segura, principalmente pelo horário. De repente, esse horário que nós estamos operando aqui é exatamente às 2h39, tá? O mercado ele tá mais calmo de uma terça-feira, tá, galera? Então é isso, espero que ajude. Essa é apenas uma das estratégias que vocês estão aprendendo aqui na nossa mentoria. E qualquer dúvida comigo, não deixe de me mandar mensagem que a gente responde na mesma hora. Tamo junto. Se ficar alguma dúvida, é só me mandar no privado que a gente responde na hora, beleza? Tá aí, galera. Estratégia bem simples para você. Tamo junto. Vitória na guerra.